Entre sombras e sussurros eu observo. Eu sou Chiron, e este é o ciclo do medo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última, e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos, e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Meu nome é Lívia Montenegro. O mundo me conhece por outras coisas. Talvez como aquela mulher que fazia novelas, que sorria nas telas, que fingia ser feliz. Mas isso não importa agora. Não quando eu mesma enterrei tudo que existia de humano em mim. Eles tinham nome, tinham cheiro, tinham risadas que preenchiam minha casa. Caio, o mais velho de 9 anos, inteligente e calmo, me olhava como se eu fosse um farol em meio ao escuro. Valentina, minha menina do meio, 6 anos. Era feita de vento e flores. Corria, dançava, cantava, como se a dor não existisse no mundo. E Pedro, o caçula, com apenas 3 anos, meu bebê. Vivia grudado em mim, agarrando minha perna, pedindo colo. Eles eram tudo, e eu os afoguei. Eu me lembro daquela tarde como se tivesse sido agora, embora cada segundo seja uma lâmina na minha memória. Chovia muito. O rio estava cheio, quase transbordando. Eu os levei para lá. Disse que seria um passeio. Um último passeio. Valentina ainda perguntou: "Mamãe, por que seu olho está tão triste?" Eu não respondi. Primeiro foi o Caio. Segurei sua cabeça debaixo d'água enquanto ele se debatia. Me arranhou o braço. Ainda tenho a marca. Depois foi Valentina. Ela gritava o nome do irmão, mas já era tarde. Pedro nem entendeu o que estava acontecendo. Ele ria. Achava que era brincadeira. Quando o silêncio caiu sobre o rio, eu fiquei parada. Minhas mãos tremiam. O corpo inteiro formigava. Achei que vomitaria, mas não veio nada. Só vazio. Só o som da água. Corri. Corri como se o próprio inferno me perseguisse. E talvez estivesse mesmo. Ninguém soube. Ninguém viu. Eu enterrei os gritos junto com eles nas águas. Meses se passaram. Fingi que eles haviam sumido. Inventei uma história. As pessoas choraram comigo, me abraçaram, me chamaram de guerreira. Eu só sorria e agradecia. Mas então começou. As vozes, a noite, os risos, os passos pela casa e o pior, o arrependimento. Uma fome insaciável de vê-los de novo, de tocar seus cabelos, de pedir perdão. Comecei a procurar. Pela beira do rio, nos açudes, nas praias mais afastadas, como se em algum milagre absurdo eles estivessem me esperando. Eles não estavam, e eu sabia disso, mas continuei, porque a culpa não morre, ela vive, e ela me consome. No começo, eu só ouvia as vozes quando estava sozinha, principalmente à noite, quando o mundo dorme e a consciência acorda. Ouvia Pedro me chamando. "Mamãe, cadê você?" Ouvia Valentina cantarolar a música que inventamos juntas, aquela que falava de estrelas e borboletas. Ouvia Caio sussurrar: "Por quê, mamãe?" Eu tapava os ouvidos, me afundava nos travesseiros, tomava remédio, bebia, gritava. Nada adiantava. Então comecei a sair, andava quilômetros até o mesmo rio. Às vezes, de madrugada, em silêncio, pisando na lama fria com os pés descalços. Eu me ajoelhava na beira da água e ficava ali, horas, esperando algo. Não sei exatamente o que. Talvez um sinal, um corpo, um castigo, um perdão.
Certa noite, a água começou a se mover sem vento. Um redemoinho se formou, girando devagar. O som era como um sussurro molhado, como se algo falasse debaixo da superfície. Cheguei mais perto, hipnotizada. Por um segundo, juro, vi a mãozinha de Pedro surgindo, branca, enrugada, como a de um boneco velho. Mas quando toquei a água, tudo sumiu. Era só escuridão líquida. Comecei a buscar em outros lugares. Me disseram que existia um açude no interior, onde gente via coisas. Peguei um ônibus, fui até lá, nada. Só sapos, silêncio e uma velha que me chamou de mãe morta. Voltei para casa mais vazia do que antes. Passei a visitar praias desertas. Sentava na areia até o sol nascer. Observava as ondas, como se a qualquer momento meus filhos surgissem boiando, vivos, sorrindo, mas nada vinha. Só o sal nos olhos, só a dor no peito. E o tempo não cura. Ele esfrega a culpa todos os dias na sua cara. Comecei a sonhar com eles. Sonhos horríveis. No último, Valentina me puxava pelo braço, furiosa, os olhos negros como carvão. Por que você fez isso, mãe? Por quê? Acordei gritando, coberta de suor. Vizinhos bateram na porta. Disse que era pesadelo, que estava tudo bem. Mentira, nada está bem, nem vai ficar. Eu os matei e agora algo está começando a me chamar de volta. O pior de tudo não é o arrependimento, é a lembrança. Ela não grita como o remorso, ela sussurra. Ela se arrasta pelos cantos da casa, pelos travesseiros onde eles dormiam, pelos brinquedos que eu não tive coragem de jogar fora. Hoje, por exemplo, eu entrei no quarto deles pela primeira vez em meses. A porta ainda estava entreaberta, do jeito que o Caio deixava, porque dizia que tinha medo do escuro completo. A luz do abajur piscava. Juro por tudo que ouvi o ranger do colchão, como se alguém tivesse acabado de se sentar. Entrei, tremendo. Tudo ainda ali. O carrinho vermelho do Pedro no canto. O diário da Valentina com os adesivos de borboleta na capa. Os livros do Caio empilhados, com a página marcada no mesmo lugar onde ele parou. Fui até a cama dele e me sentei. Chorei baixinho. Então, senti um cheiro. Não estou ficando louca, sei o que senti. Era o cheiro do cabelo molhado do Pedro, aquele perfume suave de shampoo infantil com lavanda. Senti como se ele estivesse ali, deitado no meu colo, depois do banho, como tantas noites que eu penteei seus cabelos antes de dormir. Fechei os olhos e abracei o travesseiro. Quis morrer ali, mas a morte é covarde. Ela não vem quando você quer. Ela espera você se arrastar o suficiente, e foi naquela noite que a primeira coisa realmente estranha aconteceu. Acordei de madrugada com barulho de passos correndo pela sala. Pensei que fosse delírio, que meu cérebro estivesse brincando comigo. Levantei devagar. Quando cheguei à sala, a televisão estava ligada, tela azul, volume no máximo. Na tela, a única coisa que se ouvia era uma respiração, como se alguém estivesse assistindo do outro lado. Desliguei com raiva, mas ao virar para ir embora, ouvi com nitidez: "A gente ainda está esperando, mamãe." Meu sangue gelou. Corri para o banheiro, me encostei na parede, abracei as pernas, tremia tanto que quase vomitei. Eu os matei, mas eles não foram embora. Estão aqui, na água, no espelho, no som da casa vazia. E agora eu sei que estão me chamando. Eu passei dias sem sair de casa. Não comia, não dormia. Apenas esperava o próximo sussurro, o próximo sinal. Eles estavam por toda parte. Às vezes, eu ouvia Valentina cantarolando no banheiro. Outras, o som da bola quicando no corredor como o Caio fazia. E quando o silêncio se estendia demais, era o Pedro que aparecia nos meus sonhos, me olhando daquele jeito que ele olhava quando estava prestes a chorar. Naquela manhã, eu me encarei no espelho da sala por longos minutos, os olhos fundos, a pele pálida, a mesma expressão de quando saí do rio, molhada, vazia, apodrecida por dentro. Mas ali, naquele espelho, algo se moveu.
atrás de mim. Virei rápido. Nada. Mas quando olhei de novo, juro por tudo que é sagrado, os olhos no espelho não eram meus. Eles eram menores, escuros, cheios de tristeza. Era o olhar do Caio. Quase quebrei o espelho com as próprias mãos. Eu gritei, chorei, senti o gosto de ferro na boca. Era a primeira vez que eu pensava com clareza desde aquele dia no rio. Eu precisava pedir perdão. Mas a quem? A Deus? Ele não me respondeu quando eles estavam se debatendo debaixo d'água. Não me respondeu quando eu fiquei de joelhos na lama. Não me respondeu nas noites em que supliquei que fosse tudo um pesadelo. Então, por que responderia agora? Talvez não fosse a Deus que eu precisava procurar. Talvez houvesse outro que escutasse mães desesperadas, mesmo que fosse no fundo do inferno. Foi aí que pensei em ir até o lugar onde tudo começou, o rio, aquela mesma curva onde eu os afoguei, como se ali, naquele exato ponto, o mundo tivesse aberto uma rachadura. E se eu falasse com ele? Com aquele que escuta as vozes da culpa? Com aquele que faz acordos? Naquela noite, fui até o rio. Chovia fino. A água corria escura, suja. Me ajoelhei na margem e disse, com a voz embargada: se alguém me escuta, qualquer coisa, qualquer entidade, me dê uma chance, traga meus filhos de volta, eu pago o preço, seja qual for. A água parou de correr. Por um segundo, o mundo ficou mudo. E então, uma risada baixa, rouca, molhada, se arrastou pelo breu da mata. E eu soube. Alguém ouviu. A risada não parecia vir de um ser humano. Era algo entre um rosnado e um sopro, como se a floresta tivesse exalado alguma coisa morta e faminta. Meu corpo travou. O instinto dizia para correr, mas minha alma estava pregada ali, na margem daquele maldito rio, no mesmo lugar onde eu tirei a vida dos meus filhos. Eu tremia, mas falei de novo: se você ouviu, apareça, me diga o que eu preciso fazer. O silêncio caiu pesado, como um pano encharcado sobre meu rosto. Então, ele veio, não caminhando, não surgindo. Ele simplesmente estava ali. No meio da neblina, uma sombra, alta, magra, de braços longos demais. O rosto não era um rosto. Era um vazio preto, brilhante, como se fosse feito da própria água do rio. Mas eu sabia que ele me encarava. Ele não falou com a boca. Falou dentro da minha cabeça: você os quer de volta. Eu só conseguia acenar, a garganta fechada como se engolisse cacos de vidro. Eles ainda lembram de você, no fundo, no escuro, afundando. Eles choram por sua mãe, mas também gritam pelo que restou da alma. Minhas pernas cederam. Caí de joelhos na lama. Eu não me importo. Me diga o preço. Eu pago. A coisa ficou em silêncio por longos segundos. Então, falou de novo. Um amor assim tão sujo exige sacrifício puro. O tipo de troca que sela destinos. 3 vidas por 3 vidas. Ou uma alma inteira. Uma alma que se destrua em agonia, arrependimento e loucura. Meu coração congelou. Ele não estava falando de moeda, nem de sangue de animal, nem de velas ou cruzes invertidas. Estava falando de mim, minha vida, minha alma, meu fim. Eu preciso pensar. A coisa não respondeu com palavras. Ela só começou a rir de novo e desapareceu como vapor, como se nunca tivesse estado ali. Fiquei ali, sozinha, na beira do rio até o sol nascer, com a lama nos joelhos, as mãos tremendo e o som da voz da Valentina dentro da minha cabeça repetindo: mamãe, me tira da água. Passei os dias seguintes como um fantasma. O mundo seguia lá fora, gente andando, rindo, vivendo, mas eu estava parada no tempo, presa naquela margem, presa na escolha. 3 vidas por 3 vidas, ou minha alma inteira em dor. Era isso que a coisa, o que quer que fosse, havia me oferecido.
Se eu quisesse meus filhos de volta, teria que tirar outras vidas, ou me entregar completamente à dor, sem volta, sem descanso, nem na morte. Eu não sabia o que era pior. Comecei a andar pelas ruas da cidade. Observava as pessoas com olhos diferentes agora. Cada rosto era uma possibilidade, cada desconhecido, uma porta. Eu via uma mãe com um bebê no colo e pensava, se eu tirasse dela, traria os meus de volta. E então vomitava. Eu não sou um monstro. Sou, mas já matei meus filhos. Então o que me impede? À noite deito no chão da sala e olho para o teto por horas. Não ligo mais televisão. Não como, quase não respiro. Os sonhos não são mais sonhos. São mergulhos, afogamentos intermináveis. Em um deles, estou presa no fundo do rio e meus filhos me rodeiam, com algas nos cabelos e olhos vazios. Pedro segura minha mão. Caio não fala, só observa. Valentina, ela canta, mas a voz dela agora soa como uma faca arranhando o vidro. Acordo gritando sempre no mesmo instante, quando a água entra de vez nos meus pulmões. No terceiro dia, voltei ao rio. Levei flores. Fiquei parada, as mãos trêmulas, olhando a correnteza levar tudo embora. Como levou eles, como levou minha sanidade. Eu não posso matar ninguém, falei em voz alta. Só o som da água respondeu. E eu não posso viver com isso. Me sentei na lama, coberta de mosquitos, enlameada, perdida. E foi quando ouvi a voz da Valentina, nítida, como se ela estivesse encostada no meu ombro. Então vem com a gente, mamãe. Foi nesse instante que algo dentro de mim se quebrou de vez. Eu não queria mais salvar ninguém. Eu só queria acabar. Mas o preço de invocar o inferno é que o inferno não te deixa esquecer. Eu pensei que ao dizer não, tudo voltaria ao que era antes, que a coisa do rio simplesmente me esqueceria. Mas o inferno não aceita recusa. E quando você chama por ele, mesmo que em desespero, ele vem para ficar. Desde aquela noite, minha casa deixou de ser minha. As paredes sussurram. O chão range como se alguém caminhasse o tempo todo. Os espelhos refletem coisas que não estão ali. E os retratos... Meu Deus, os retratos. As fotos dos meus filhos começaram a mudar. No começo pensei que fosse minha cabeça, mas não. O sorriso do Pedro se apagou. A alegria da Valentina virou um olhar vazio. E o Caio, ele simplesmente desapareceu de uma das molduras. Sumiu. Como se nunca tivesse existido. Eu tentei dormir. Tentei mesmo. Mas toda vez que fecho os olhos, sinto mãos geladas tocando meu rosto. Pequenas, leves. Como quando eles vinham me acordar de madrugada pedindo água. Mas agora elas tremem, me apertam. Ontem acordei com marcas roxas no pescoço. Parecia como se alguém tivesse tentado me sufocar. Eles estão ficando impacientes. Ou talvez não sejam mais eles. Talvez sejam ecos, restos. Sombra do que eram. Talvez, quando a gente chama por coisas que não entende, elas venham usando os rostos que mais amamos. Fui até uma igreja, sentei no último banco e esperei. Não conseguia rezar, só conseguia repetir em silêncio: me perdoa, me perdoa, me perdoa. O padre se aproximou, me olhou com uma bondade antiga, cansada. Filha, você está bem? Eu olhei para ele com os olhos fundos e a alma vazia e só disse: eu matei meus filhos. Ele não falou. Ficou paralisado, como se o tempo congelasse. E então, ele apenas fez o sinal da cruz e saiu andando. Nem Deus quer ouvir minha história. Voltei para casa com a sensação de que algo me seguia. E naquela noite, quando tentei dormir, escutei novamente a voz da Valentina, bem do lado do meu ouvido. Você chamou ele, mamãe. Agora não pode fugir. Não dormi naquela noite, nem nas outras. Minha casa virou um lugar onde a realidade se dobra. As paredes respiram. As sombras se arrastam mesmo sem luz. Às vezes, o relógio para. Outras, ele gira ao contrário.
Na madrugada do 8º dia, a campainha tocou 3 vezes. Levantei em choque, o coração batendo tão forte que doía. Olhei pela janela. Não havia ninguém, mas na porta havia algo, um objeto, envolto em pano escuro, molhado. Peguei com as mãos trêmulas e desatei o tecido. Era o urso de pelúcia do Pedro, empapado, cheirando a rio, a lodo, a morte. Desabei no chão, abraçada àquele boneco. Senti como se ele ainda tivesse o calor do corpo do meu filho. Mas não era calor, era um pulso fraco, como se algo ainda batesse ali dentro. E então ouvi a batida, não na porta, não no chão, na parede, dentro dela, tum, 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 como se alguém estivesse batendo do outro lado, de um lugar que não é este, um lugar enterrado, afogado, esquecido. Levantei devagar. Segui o som com o rosto molhado de lágrimas. O barulho me guiou até o quarto dos meus filhos. A porta estava fechada, mas eu a deixava sempre aberta, desde o dia em que os levei ao rio. Toquei a maçaneta, gelada. Quase queimei os dedos. Abri. Lá dentro tudo estava diferente. Não havia brinquedos, nem camas, nem fotos. Apenas uma cadeira. E sobre ela, uma vela preta, acesa. A chama dançava para baixo, como se o fogo desafiasse a gravidade. E na parede, um desenho feito a sangue, com as palavras tortas, como se escritas por uma criança tremendo de frio. Abra a porta, só então podemos voltar. Eu não entendi de imediato, mas o cheiro, o calor estranho e o som, o tum, tum, tum cada vez mais alto, me levaram à única conclusão possível. Há uma porta entre este mundo e o outro. E eu a abri quando chamei o que vive no fundo. E agora, essa porta quer ficar aberta. Eu tentei não entrar mais naquele quarto. Tranquei a porta, joguei sal nas janelas, pendurei crucifixos que nem sei mais se acredito. Mas nada adiantava. A vela nunca apagava. Mesmo com o quarto trancado, mesmo com o tempo seco. E o som, aquele tum-tum-tum agora vinha de dentro da minha cabeça, como se algo quisesse sair, ou voltar. Na noite seguinte, acordei com a luz da casa toda acesa. O relógio da cozinha estava parado em 3h33 e havia risadas, risadas infantis. Engoli o pânico e fui andando até a sala. Cada passo era um esforço para não desabar. Quando virei o corredor, vi 3 sombras pequenas sentadas no sofá. 3 crianças. Eles, Pedro, Caio e Valentina. Vestidos como no dia em que os levei para o rio. Mas havia algo errado, tão errado que meu corpo travou. O Pedro não piscava. Seu peito não subia nem descia. A Valentina tinha os olhos tão negros que refletiam a sala como espelhos. E o Caio, oh Deus! Ele sorria, mas era um sorriso vazio, esticado demais, sem vida. Mamãe, sussurrou a Valentina, por que demorou tanto? Minha boca se abriu, mas nada saiu. Eu chorei, gemi, caí de joelhos. Me perdoe, Eu não sei por que eu fiz aquilo. O Pedro se levantou. Caminhou até mim e segurou meu rosto com suas pequenas mãos geladas. Você nos chamou de volta, mamãe. Eu não sabia que a gente viria assim, completou o Caio. A gente tentou voltar do jeitinho que você queria, mas alguma coisa veio com a gente. Fiquei imóvel. Eles estavam ali, mas algo dentro de mim dizia com toda força: não abrace, não toque, não são eles. Você vai deixar a porta aberta, mamãe? Perguntou Valentina, inclinando a cabeça de um jeito inumano. A gente não gosta de ficar do lado de lá. A vela, a maldita vela ainda queimava. E então entendi. Eu abri a porta, mas não foi só eles que passaram. Algo, ou alguém, veio junto. E agora usava os rostos deles, rostos que eu amava e que agora me aterrorizavam. Eles passaram a me seguir, dentro de casa, pelas ruas, até mesmo nos sonhos,
que agora não sei mais se são mesmo sonhos. Pedro, Caio e Valentina estavam sempre ali, mas já não falavam como antes, não se moviam como crianças, não respiravam. A única coisa que restava de familiar era o som de suas vozes, mas até isso estava ficando distorcido. Valentina começou a cantar sozinha, repetindo aquela mesma cantiga de ninar que eu costumava entoar quando ela ainda tinha febre à noite. Mas agora ela cantava ao contrário. E em algumas noites ouvia-se uma segunda voz acompanhando. Uma que não era dela, nem de criança, nem de coisa viva. A porta que abri não trouxe só meus filhos de volta. Trouxe a fome de algo que habita o lado de lá. Lembro de estar na cozinha, tentando ferver água para tomar um café e aguentar mais uma noite sem dormir. Foi quando ouvi um barulho de garra arranhando o chão. Corri até a sala e lá estava Pedro, de joelhos, desenhando no chão com as unhas. Um símbolo, um círculo cheio de riscos, como um olho feito de espinhos. "O que você está fazendo, filho?" Minha voz saiu rouca, fraca. Ele olhou para mim devagar. A boca dele se abriu, mas a voz que saiu era a mesma que ouvi naquela noite no rio, a mesma do pacto. Ela ainda não pagou e está tentando negar o acordo. Fui para trás, batendo nas paredes, ofegando. Eu não aceitei nada. Eu disse que não faria o pacto. E então os três se levantaram, lentamente, sincronizados, como bonecos quebrados, e disseram juntos em perfeita uníssona: "Chamar já é aceitar." Gritei, corri, tranquei a porta do quarto e desabei no chão, sentindo que enlouqueceria a qualquer segundo. Como escapar de algo que você mesma invocou? Como apagar um chamado que atravessou dimensões? Naquela noite, me olhei no espelho do banheiro e não vi mais a mim. Vi a coisa que estava se aproximando, tomando forma, dentro de mim. A porta ainda estava aberta e talvez ela estivesse me esperando do outro lado. Eu tentei fugir do que estava por vir. Fechei todas as portas da casa. Joguei sal, benzimentos, até mesmo promessas vazias para qualquer santo que quisesse me escutar. Mas nada apagou o que eu já tinha feito. Aquela coisa que eu invoquei, ela não aceitaria desistência. No fundo, eu sabia que meu tempo estava acabando. Cada dia que passava, sentia minha vida se esvaindo, como se a cada respiração um pedaço de mim fosse entregue a um abismo infinito. Às vezes, sentia a pele queimar, o coração acelerar, a mente se perder em labirintos escuros que eu jamais imaginei existir. E tudo isso por causa de um erro. Eu matei meus filhos. E agora a minha alma seria o preço. Mas não queria desistir. Queria acreditar que ainda havia uma saída. Até o dia em que, sentada na varanda, vi algo que me congelou a espinha. Uma figura parada na beira do rio. Olhos negros como carvão. Um sorriso cruel que parecia devorar a noite. Ele estava lá, me esperando. O mesmo que riu na noite do pacto. O que veio me oferecer a chance, e agora ele estava ali para cobrar. Eu sabia que não podia mais fugir. O acordo estava selado. Naquela noite, eu não consegui pregar os olhos. Cada som, cada sombra, parecia se arrastar em direção ao rio onde aquela figura esperava. Quando a lua finalmente atingiu o ponto mais alto do céu, eu me levantei. Pisei descalça pela casa, sem fazer barulho. E fui até a margem do rio. Lá estava ele. A coisa que me oferecera o pacto, o que eu tinha recusado, mas que nunca me deixou em paz. Ele estava parado, imóvel, os olhos negros como um poço sem fundo. "Você veio", disse ele, com uma voz que parecia ecoar de dentro da água. "Eu não tenho escolha", respondi, tentando controlar o tremor na voz. Ele sorriu, mostrando dentes que brilhavam na escuridão, frios como gelo. "Ainda pode escolher, mas o preço é alto demais, não é? Me diga, qual é o preço, afinal?" Ele se aproximou e a sensação de frio tomou conta do meu corpo. Sua vida, sua alma, seu fim, ou o fim deles.
Meu coração disparou. O dilema que me atormentava desde o começo estava ali, claro e cruel. E se eu recusar? Perguntei com a voz quase sumindo. Ele inclinou a cabeça, os olhos brilhando de uma malícia antiga. Então, você viverá presa na dor para sempre, e talvez um dia o sofrimento te consuma. Eu olhei para o rio, sentindo a água fria lambendo meus pés, e naquele momento soube que não havia saída fácil. O pacto estava à minha frente, mas o preço era alto demais. Voltei para casa como uma sombra. Cada passo era mais pesado que o anterior. A noite parecia me engolir e a voz do diabo e aquela coisa ecoava no fundo da minha mente, fria e implacável. Passei horas sentada na sala, olhando para o vazio, tentando entender se eu tinha força para o que vinha. 3 vidas ou uma alma. A escolha parecia impossível. No fundo, eu sabia que se aceitasse o pacto, a vida que eu conhecia acabaria ali. Mas se recusasse, viveria carregando a dor da perda para sempre, até que ela me destruísse. Meus filhos voltando, ou eu sumindo. Era o preço da maldição que me abateu. Por dias, tentei ignorar os rostos deles que apareciam nos cantos escuros, na névoa da casa, sussurrando e chamando. A dor ficou mais forte, corroendo cada pedaço de mim. Então, uma noite, quando pensei que não suportaria mais, eu decidi. Eu não faria o pacto. Não poderia. O preço era a minha própria vida. E eu ainda queria lutar. Recusar o pacto não trouxe paz. Trouxe o silêncio pesado da solidão e uma dor que nunca desaparece. Todas as noites, os rostos deles aparecem nos meus sonhos, se transformando em pesadelos. Quando fecho os olhos, é como se eles estivessem lá, me encarando com reprovação, tristeza e uma ausência que me corta a alma. A culpa me consome, me sufoca e a lembrança do que fiz fica tatuada no meu peito como uma ferida que não cicatriza. Tento fugir dessa dor, mas ela me persegue como uma sombra que não se cansa. A vontade de acabar com tudo cresce a cada dia. Para esquecer, para não sentir mais essa ausência, esse vazio que só aumenta. Uma noite, sem forças para lutar, eu me preparei para dar fim a tudo. Mas sabia que esse seria apenas o começo de um preço ainda maior. Porque o diabo, ele nunca esquece uma chamada. E quem chama por ele, deve pagar. A escuridão da noite me abraçou como um velho amigo. Eu estava cansada de fugir, de sofrer, de sentir o peso da culpa esmagar minha alma. Peguei uma última vez as fotos dos meus filhos, toquei seus rostos sorridentes, congelados no tempo. Sussurrei, me perdoem. O silêncio respondeu. No momento em que decidi partir, a presença se fez mais forte, mais densa. O diabo estava ali, esperando o pagamento que eu tentei evitar, mas a escolha estava feita. Meu corpo se rendeu à dor, ao vazio, à sombra. Quando o último suspiro escapou dos meus lábios, a porta que eu abrir tinha finalmente se fechado, não por vontade minha, mas pelo preço inevitável. Eu não trouxe meus filhos de volta, não escapei da dor, mas finalmente pude descansar. E no silêncio que ficou, talvez, apenas talvez, meus filhos possam finalmente sorrir em paz. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim. Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.